E aí galera, belezura? Mais um vidinho aqui rapidinho para explicar o conteúdo para vocês, iniciando o nosso conteúdo do segundo bimestre já, tá pessoal? Lembrando, e a gente vai começar com um tema que é a formação dos estados absolutistas europeus. A formação dos estados absolutistas europeus. Esse é o tema. Pessoal, para a gente iniciar esse tema, primeiro eu tenho que explicar o seguinte: o que é um Estado absolutista? O Estado absolutista é quando nós temos um governante, ou no caso um rei, que manda sozinho. Todo o poder é centralizado no rei, por exemplo. Né? As regras políticas, econômicas e sociais, tudo quem manda, quem decide é o rei. Então, poder total centralizado numa única pessoa. No caso, poder centralizado no rei. Então, aí a gente tem a formação de um Estado ou de um governo absoluto ou absolutista. Aí agora, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, que foi todo um processo, foram profundas transformações socioeconômicas que ocorreram na Europa, que levaram a transformações políticas, que criaram primeiro as monarquias nacionais na Europa e depois essas monarquias se tornaram absolutas. Tá? E esse processo todo ele vai ocorrer do século XII ao século XV, que é o período da chamada Baixa Idade Média. O século XV marca o fim da Idade Média. Então, do século XII ao século XV é o período da chamada Baixa Idade Média. E é nesse período que essas transformações vão ocorrer. O que vai acontecer? A Idade Média ela foi caracterizada por um sistema feudal e rural, né, no modelo de vassalagem. O que significava isso? Significava o seguinte: os trabalhadores, os camponeses, eles, para trabalhar e para poder produzir na terra, eles pagavam para os senhores feudais e para os reis, para os nobres, né, direitos. Porque os nobres, os senhores feudais, é que eram donos das propriedades e donos das terras. Então, os camponeses e os trabalhadores, eles pagavam aos senhores feudais pelo direito de poder produzir e trabalhar na terra. Então, esse sistema é um sistema de vassalagem, que é um sistema feudal e rural. Tá bom? Aí, aos poucos, esse sistema ele vai sendo substituído por um sistema comercial e urbano. Porque nesse período que eu citei, a Europa está cada vez mais expandindo as suas rotas marítimas comerciais, principalmente com o Oriente. Tá bom? A Europa está expandindo seu comércio com o Oriente por meio das rotas marítimas. Aí vem as grandes navegações, o descobrimento da América, e isso expande ainda mais as rotas comerciais marítimas europeias. E com essa expansão das rotas comerciais, houve a expansão do capitalismo comercial na Europa. E houve a ascensão da burguesia europeia e o crescimento das cidades. Então, o que vai acontecer? A crise no feudalismo. Esse sistema feudal, ele começa a ser substituído por um sistema comercial, um sistema feudal e rural, que vai sendo substituído pelo sistema comercial e urbano, tá certo? Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que os senhores feudais percam poder. E esse poder começa a ser centralizado onde? Na mão do rei. Na medida em que os senhores feudais perdem poder, esse poder vai se concentrando nas mãos do rei, tá bom? Com apoio da burguesia, tá certo? Aí, pessoal, uma outra coisa que ajudou a centralizar o poder na mão do rei foi o enfraquecimento da Igreja Católica. E ela enfraqueceu por vários motivos. Primeiro, a crise do feudalismo, que a igreja também era um dos senhores feudais, né? A igreja tinha muitas terras e eram donas de feudos. Então, a crise do feudalismo enfraqueceu a Igreja Católica. Depois foi a questão da ascensão da burguesia, porque a burguesia apoiou a centralização de poder na mão do rei. Isso enfraqueceu a Igreja Católica. E também a reforma protestante, né? A reforma protestante, que com o surgimento do protestantismo, isso enfraquece a Igreja Católica. Aliás, a maioria da burguesia adota o protestantismo, né? Então, essa reforma protestante também contribui para o enfraquecimento da Igreja Católica. E com esse enfraquecimento da Igreja Católica, que tinha muito poder na Idade Média, então esse enfraquecimento concentra ou ajuda a centralizar o poder na mão do rei.
Esse também foi um fator. Então, nós temos já o seguinte, pessoal, a crise no feudalismo, a expansão do capitalismo comercial, a ascensão da burguesia, o crescimento das cidades e o enfraquecimento da Igreja Católica, todos esses fatores contribuíram para a formação das monarquias nacionais na Europa, tá certo? E aí, pouco a pouco, o rei foi ficando absoluto, porque cada vez mais o poder foi sendo centralizado nas mãos dos reis. Aí, pessoal, durante os séculos 16, 17 e 18 é quando esse absolutismo vai se consolidar na Europa, tá? Aí vai ser o auge do absolutismo, até o início do século 18, tá? Eu já explico para vocês. Aliás, do século 16 ao século 18 é o período da Idade Moderna. Então, vocês tenham isso em mente, que esse regime absolutista ele está relacionado a esse período da Idade Moderna, do século 16 ao século 18, que é o período da Idade Moderna. Então, esse sistema absolutista, ele pertenceu à Idade Moderna, tá? E aí, o que vai acontecer? Para ser mais preciso, até a primeira metade do século XVIII, porque na segunda metade do século XVIII, a partir de 1789, principalmente com a Revolução Francesa, que derruba o absolutismo na França, a Revolução Francesa ela vai servir de inspiração para a derrubada dos regimes absolutistas em outros países europeus, tá? Em outras monarquias europeias. Mas o absolutismo ele só vai acabar de vez no século XIX, tá bom? Até o século XIX ainda existiam monarquias absolutistas na Europa, tá certo? Mas o início da derrocada, né? O início do desmoronamento do absolutismo na Europa ocorre a partir da Revolução Francesa. Mas tenho isso em mente, do século XVI ao século XVIII foi o auge desse absolutismo na Europa. E as maiores expressões desse absolutismo foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tá bom, pessoal? Então, rapidinho esse vídeo para vocês, pessoal, explicando um pouquinho do que foi o absolutismo e fecha a conta.